E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Paz do Senhor, mais uma aula dos nossos pré-adolescentes. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Imagem de Deus. E eu quero ler o versículo que é o versículo base dessa lição, que está em Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, que nos diz assim: Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Bom, nossa lição de hoje fala então sobre sermos a imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança não significa ser iguais. Semelhança é algo parecido. Talvez na escola você já tenha sido interpelado, sido perguntado, ou até mesmo afrontado sobre o fato da existência de Deus, que a gente vem falando sobre esse trimestre. E hoje o assunto é muito interessante porque ele fala sobre nós sermos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós já vimos numa outra lição desse trimestre sobre a criação, sobre quando Deus criou o homem e a mulher. E hoje nós vamos falar sobre esse fato, de que nós fomos criados por Ele, reforçando essa ideia de sermos a sua criação e de que Ele nos deu, então, essa propriedade de sermos criados à sua imagem e semelhança. Em que sentido nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Deus, ele tem os seus atributos. Nós não podemos dizer que nós somos a imagem. Algumas pessoas e até algumas seitas, elas dizem que Deus tem um corpo. Se nós temos um corpo, somos a imagem dele. E Deus também precisa ter um corpo palpável, que não é verdade. Deus é espírito, a Bíblia diz que Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos sim um corpo físico, né? Necessitamos, somos compostos, somos tricotômicos, né? Ou seja, somos três partes: espírito, alma e corpo, né? E Deus, ele é espírito. Mas no que nós somos criados à sua imagem e semelhança? No sentido de que hoje, quando nós pensamos em imagem, nós pensamos nisso que nós vemos, nisso que nós tocamos. Mas a imagem de Deus, ela é projetada através da nossa vida, através do nosso corpo, inclusive das nossas ações, dos nossos comportamentos. Então, o que é ser a imagem e semelhança? É representar Deus aqui na Terra, é comunicar às pessoas os atributos de Deus que Ele comunica conosco. Existem atributos de Deus, os atributos de Deus, eles são separados em duas categorias: os atributos não comunicáveis, né, ou intransferíveis, e os atributos comunicáveis. Nós vamos ver o que é isso. Quais são os atributos não comunicáveis ou intransferíveis? São aqueles atributos, aquelas qualidades que só Deus tem, que pertencem somente a Ele e que Ele não divide com ninguém, né? Então isso é interessante. Por exemplo, onisciência, onipresença e onipotência. São atributos que só Deus tem. A própria eternidade, né? Deus, ele é antes e depois, ele sempre será Deus. Imortalidade, né? A imortalidade, Deus, ele é imortal, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E nós, esses atributos não se comunicam conosco. Nós não somos onipotentes, não somos oniscientes, né, nem onipresentes. Então, são atributos que somente Deus tem. Esses são, então, os intransferíveis ou incomunicáveis. Já os atributos comunicáveis são aqueles que Deus os tem na sua forma absoluta, vamos dizer assim, mas que Ele reparte conosco. Por exemplo, a bondade. Nós podemos ser bons, mas Deus é bondoso em absoluto. O próprio amor. Deus é amor. Nós podemos amar, ter o amor na nossa vida, mas nunca de forma absoluta. Então ele reparte isso conosco. Esses são então os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus separa, que Deus compartilha, perdão, que Deus compartilha conosco. Por isso que são atributos comunicáveis. Talvez você, desde pequeno, desde muito cedo, escute aquela frase assim: nossa, mas tu é a cara do teu pai. Nossa, como tu é parecida com a tua mãe. Ou nossa, tu e o teu irmão
tu e a tua irmã, como vocês são parecidos. Ah, tu é a cara do teu tio fulano, como ela é parecida com a tia Beltrano. Então, por que existe isso? Porque há uma semelhança física, porque há o que? Um parentesco. Vocês compartilham da mesma família, do mesmo sangue e do mesmo DNA. Importante isso, DNA. Espiritualmente falando, e quando Deus nos cria, Ele também compartilha conosco esses atributos, Ele nos faz a sua imagem e semelhança. É claro que quando nós pecamos, nós perdemos estas propriedades, perdemos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que todos quanto creram, né, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos somos criatura de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, passamos agora a ter um parentesco, ou seja, intimidade. Por que nós somos chamados de parecido com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo? Porque há laços de sangue, há um relacionamento, é de uma mesma família. Nós precisamos restaurar aquilo que nós perdemos por conta do pecado. Quando deixamos de ser, perdemos a glória de Deus na nossa vida, a sua imagem e semelhança, né? Fomos destituídos disso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos tudo isso por conta do pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós podemos reparar, restaurar. Deus restaura isso na nossa vida. Nós podemos novamente, então, sermos a sua imagem e semelhança e termos, vamos dizer assim, o DNA de Deus na nossa vida, né? O sangue de Jesus correndo em nós e nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo. Aquele que era o unigênito Filho de Deus se torna, então, como no versículo que nós lemos, o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso irmão, somos seus irmãos, e por isso somos parecidos com ele, temos Deus por Pai e precisamos sim ser parecidos com ele. Importante esse aspecto. A lição ela também fala sobre a transformação que vocês adolescentes estão passando, pré-adolescentes e adolescentes estão passando nesse período da vida de vocês. O corpo físico começa a passar por transformações e vocês precisam estar bem cientes de que isso é um processo de crescimento, preparando vocês para uma vida futura na presença de Deus. Portanto, uma vida futura adulta. Na presença de Deus vocês estão já desde os dias de hoje. Sempre nós estamos e devemos estar na presença de Deus. Outro aspecto que o comentarista da lição fala também é sobre a questão dos relacionamentos entre meninos e meninas. Deus nos criou macho e fêmea. E hoje, na idade que vocês estão, ou que estão passando, existe muitas vezes, quando são menores ainda, inclusive, existe às vezes uma rivalidade entre meninos e meninas. Por que isso acontece? Os meninos são contra as meninas contra os meninos em uma certa fase da vida. Isso acontece para que haja se acentue as diferenças de gênero, né? E você, menino, possa adquirir uma personalidade masculina e você, menina, possa adquirir uma personalidade feminina. Por isso existe, então, essa necessidade de promover a diferença, né? E isso se dá, inclusive, através de uma certa rivalidade durante um período da vida, para que depois, juntos, essa rivalidade passa e começa, então, a se desenvolver a atração entre os sexos opostos, que é o correto, né? Nós vivemos no meio de uma sociedade que tem pregado o homossexualismo e tem pregado que toda forma de amor é válida, mas este não é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que o homem se una à sua mulher e ambos se tornem uma só carne. Só existe procriação através de homem e mulher, não dois homens e nem duas mulheres. Então isso é importante. Então, Deus prepara... Perdão. Deus prepara isso na nossa vida, na vida de vocês, para que haja, então, essa fase onde há uma certa disputa, né, para que se acentue, cada um fique bem estabelecido o padrão masculino, o padrão feminino, para que depois, justamente, quando vocês estiverem maiores, crescidos, começam a haver a atração, vão achar o esposo, a menina vai achar o esposo, o menino vai achar a esposa, vão se casar, e essas diferenças vão complementar e completar o relacionamento um do outro. Então esse é um aspecto importante também. Existem diferenças físicas, né, entre homem e mulher,
justamente para que haja um desenvolvimento, né, e um complete o outro. Deus nos criou dessa forma. Importante também frisar que se nós somos a imagem e semelhança dele e temos consciência disso, o que mais nós devemos buscar é nos tornar parecidos, O filho e a filha que amam os seus pais, eles ficam felizes quando alguém cita ou fala que eles são parecidos. Ah, fulano é muito parecido com o pai, a fulana é muito parecida com a mãe. E eles ficam orgulhosos, felizes, ficamos orgulhosos e felizes quando alguém diz que somos parecidos com os nossos pais. De que forma será que a humanidade tem nos visto? Será que quando eles olham para mim, quando eles olham para vocês, eles podem dizer, ah, como ele é parecido com Deus, como ele é parecido com Jesus? E será que nós temos tido esse privilégio das pessoas dizerem isso e nós ficarmos alegres, assim como Deus disse de Jesus quando ele foi batizado por João Batista, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Será que eu e você somos jovens, adolescentes, adultos que dão esse prazer para Deus, que o tornam feliz? Será que nós temos buscado sermos a sua imagem e sua semelhança? Será que esses atributos, que é a bondade, a fidelidade, a perseverança, todos esses atributos que Deus comunicou e repartiu conosco, nós temos buscado? Nós temos buscado desenvolver o caráter de Cristo, a imagem e semelhança dele? Será que nós temos buscado isso na nossa vida? Será que nós cultivamos os laços familiares, assim como algumas famílias, né, gostam de cultivar a sua herança, a sua história, os seus laços familiares, as suas tradições? Será que nós temos tido o mesmo comportamento em relação àquilo que nós recebemos de Deus, o fato de sermos a sua imagem e semelhança? Importante isso, né? Você já parou para pensar nisso? Se você tem se esforçado para ser imagem e semelhança, de que as pessoas reconheçam que você é filho de Deus? Quando nós temos alegria pelos nossos pais, temos orgulho de sermos filhos deles, nós queremos que todo mundo saiba, eu sou filho do seu Levi, eu sou filho da dona Diná, eu sou filho do seu João, eu sou filho da dona Maria. Será que nós temos este orgulho e esta alegria de sermos filhos de Deus? Porque a Bíblia diz que todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, de sermos co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Sabe? Às vezes quando a gente vê alguém que é muito parecido com o pai ou com a mãe, e a gente não conhecia essa pessoa, e aí o pai nos apresenta, esse é meu filho. E a gente vê que a pessoa é igual aos seus pais, a gente nem precisava dizer, só de olhar já dá para saber que é seu filho. Porque é muito parecido. Só de olhar já dá para saber que é sua filha, porque é igual a senhora. Será que as pessoas, quando olham para nós, podem dizer o mesmo? Nossa, ele é igual a Jesus. Ele é igual a Deus. Ele é muito parecido. Nem precisa dizer, só de olhar para ele já dá para saber que é filho. Esse é o pensamento que eu queria deixar para você hoje. Que você pare para pensar. Que você medite no privilégio que você tem de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele nos criou, ele nos amou, ele tem nos preparado, tem nos escolhido, tem nos chamado para sermos a sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser criado por Deus tem essa capacidade. Nenhum outro ser criado tem consciência de fazer julgamentos, de avaliações e de se entender de fato como um ser completo, de ter um raciocínio lógico, de usar a razão. E nisso nós também somos criados à sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar? Que privilégio. Talvez você tenha aí na sua casa um cachorro, um gato, ou como eu e o Azar aqui, um porquinhos da Índia, um peixe. Você já parou para pensar que privilégio que você tem de ser criado à imagem e semelhança de Deus, de ter consciência, de ter inteligência? Faça bom uso disso.
Tenha de fato consciência de quem você é, para que você foi criado, por quem você foi criado e com quem você precisa ser parecido. Que Deus lhe abençoe. Quero orar com você nesse momento. Pai, eu te agradeço pelo teu imenso amor e misericórdia. Eu te agradeço porque tu tem nos criado, Deus, a imagem e tua semelhança. E tem também nos criado a imagem e semelhança do teu Filho Jesus, para que ele seja a nossa referência, o nosso padrão. Hoje, Senhor, nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, mais parecidos contigo, para que as pessoas olhem e identifiquem que nós somos teus filhos, que somos parecidos contigo. E tenham um desejo de ser assim como nós. Obrigado porque tu tem nos chamado, tem nos escolhido para sermos a tua imagem e tua semelhança. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus. Um grande abraço em Cristo.